Fala galera, aqui é o Ryo e nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre redação. O INEP lançou esses dias, né, ele publicou esses dias os arquivos que eles distribuem para os corretores das redações. Ou seja, são vários arquivos em PDF que você pode baixar e lá tem vários detalhes bacanas e interessantes sobre como que as correções são corrigidas. Então, se você nunca entendeu qual que é o processo de correção, o que eles vão avaliar de você, eu recomendo que você vá lá e baixe essas apostilas. Eu baixei elas e eu fiz um resumo da primeira apostila. Ela tem 70 páginas. Eu demorei tipo 15 minutos para ler ela, para pegar esses tópicos. Eu acho que qualquer pessoa tem a capacidade mínima de fazer isso daqui se quiser passar no vestibular. Se você não está disposto a fazer isso daqui é porque você não quer realmente passar. Mas eu vou dar de mão beijada aqui como que eu fiz no primeiro caso, beleza? Então, se você estiver interessado nesse conteúdo, assiste ele até o final, né, para dar uma boa audiência aqui para o nosso vídeo. E não esquece de deixar um comentário e um like aí com as suas dúvidas. O like do vídeo, né, e o comentário com as suas dúvidas. Ou se você quer os próximos vídeos das próximas competências, porque você tem muita preguiça e você não consegue ver essas apostilas. Vamos lá. Primeira competência, ela fala sobre gramática, basicamente, né? Então, a estrutura e a escrita em geral. Existem duas grandes categorias que eles fazem aqui nos tipos de erros e nas avaliações que eles vão fazer. Que é a falha estrutural, falha de estrutura e os desvios. O que é uma falha de estrutura? Tem 3 falhas de estruturas que eles citam aqui. O primeiro deles é o truncamento. O que é truncar uma frase? Você fazer assim, ó. João foi, ponto, para a padaria. Né? Então você separa sujeito de verbo, João, vírgula, foi para a padaria, entende? Então são erros onde você vai separar sujeito de verbo, você vai demonstrar que você não tem noção de como elaborar uma frase, uma sentença direito. Segundo tipo é a justaposição. Qual que é o problema da justaposição? É você fazer o seguinte: João foi para a padaria, pois sua mãe pediu para ele comprar pão e deu para ele R$10 e pediu o troco. Né? Então é uma frase gigante que não tem separação, não tem pontuação, tá horrível. Também vai ser considerado aqui como uma falha estrutural. Né? Se você não sabe estruturar bem o seu texto, as suas ideias, você vai ter aqui um erro grave na sua redação. Outro problema é excesso ou ausência de palavras. Você escrever, por exemplo, João foi, sei lá, padaria. João foi padaria comprar pão. Tá? Qual que é o problema? Tá faltando palavras aqui. Né? Foi para a padaria ou foi à padaria. Né? Tá faltando palavras. Ou então você colocar palavras a mais. Foi de padaria. Né? Tem gente que faz isso. Diversas redações que eu pego para corrigir tem alguma coisa a mais assim nos textos. Isso daqui é um erro grave que eles não gostam, então você vai ser pessimamente pontuado por causa disso. O segundo tipo de erro são desvios. Né? O que são desvios? São erros menores para eles, que acontecem quando você está escrevendo. Por exemplo, gramaticais. Né? Você, sei lá, escreveu, ao invés de padaria, você escreveu, sei lá, padaria com acento. Eles vão dar um errinho mínimo aqui, é um erro de acento, né? Escrever gramática sem acento vai dar um erro pequeno. Você errar o tempo verbal. João, deixa eu ver. João compra pão na padaria. Sabe? Ao invés de colocar comprou o pão na padaria. Eu não sei, na hora não vem as coisas na minha cabeça. Então você errar o tempo verbal, você errar a concordância, né? Comprou, João comprou uma pão. Entende? Tem gente que, eu não sei como que acontece isso, mas as pessoas erram. Parece que é um gringo escrevendo, né? Então, a palavra masculina coloca uma outra feminina no meio. Tudo isso daqui são desvios pequenos para eles. Né? Hífen, crase, tudo mais são esse tipo de problemas. O segundo tipo que eu selecionei aqui é o tipo de registro. O que é o registro? O Brasil tá na merda. Qual que é o problema? O Brasil tá afundando. Vamos separar os problemas aqui. Qual que é o problema aqui? Esse tá
é um registro oral, né? Quando você está falando, o Brasil está na merda. Você pode falar isso e não vai soar tão ruim. Mas escrevendo, você tem que escrever a palavra completa, né? O Brasil está afundando, por exemplo. Então, se você errar o registro, também vai ser um tipo de desvio aqui. Vocabulário impreciso é você falar assim: João foi para a pradaria, ao invés de padaria. Tá? Você queria dizer padaria, mas você escreveu pradaria. O que está acontecendo aqui? Você está colocando uma outra palavra que tem outro significado no lugar daquela. Então não é que você errou, né? Você consegue às vezes entender qual que é a intenção do aluno de escrever aquilo, mas ele colocou uma palavra que não se encaixa. Né? Então isso aqui é um desvio, é um problema pequeno que pode acontecer. Tá? E por que eu estou dizendo que tem problemas grandes e problemas pequenos? Porque a avaliação gira em torno disso aqui. Então, deixa eu tirar essas paradas aqui. Como que é a avaliação que eles fazem? E você tem que saber isso daqui. Eu fiz um vídeo esses dias falando sobre entender as regras para você conseguir ir bem no vestibular, tirar uma boa nota e tudo mais. Então, quais são as regras? A regra é a pontuação, né? Então, se você quiser tirar uma nota boa na redação, o que você tem que ter? Você tem que focar em tirar 200 na primeira competência. Como que você faz isso? Você pode ter no máximo um erro estrutural e 2 desvios. Se você tiver mais do que isso, se você tiver 2 erros estruturais, você já não vai cair aqui, você vai cair na categoria de baixo. Se você tiver 3 desvios, você vai cair na categoria de baixo. Tá? Então você tem que saber escrever uma boa estrutura principalmente, porque você não pode errar na estrutura, e errar o mínimo possível de desvios. Okay? Então essa daqui é a avaliação. Né? 160 tem uma estrutura boa e poucos desvios, 120 uma estrutura regular e alguns desvios, 180 uma estrutura ruim ou muitos desvios, né? 40 estrutura ruim e muitos desvios, e nota 0 é ilegível. Né? Não sei o que você está fazendo aqui. Então você está escrevendo em espanhol o bagulho, né? Então você não tem noção nenhuma de escrita, você vai tirar 0. E é muito difícil de cair nessa categoria. Geralmente você vai, né? O pessoal vai cair aqui. Mas enfim, você tem que focar nesses 200. Beleza? Se você quiser tirar uma nota boa no vestibular, principalmente em redação, que é uma nota fácil aí de você conseguir. E caso você tenha interesse, né, eu dou algumas dicas a mais lá no Gabaritei, que é o meu curso de aprendizado, onde eu vou te ensinar como que você faz para evitar completamente a ter esses erros de desvio. Tem um truque muito simples que você pode fazer para você não errar gramática, não errar acentuação, não errar hífen, não errar nada desse tipo aqui. Tá? E uma dica aqui extra, para quem ficou até o final desse vídeo, para quem está aqui ainda, é o seguinte. Lá na cartilha existe uma nota que eu achei muito interessante, que é o seguinte. Eles falam que o avaliador ele não deve considerar ruim uma redação com letras grandes, feias ou espaçadas. Ele não pode considerar uma redação sendo ruim quando a redação ela tem um tamanho pequeno, né? Quando a pessoa escreve grande, porque ela não sabe muito o que escrever, então ela escreve com a letra grande, com muito espaçamento, para conseguir preencher todo o tamanho do negócio. Então, o que isso significa? Significa que existe uma predisposição do avaliador, né, de considerar ruim uma redação com poucas palavras e uma redação boa com muitas palavras. Ainda que exista essa nota, significa que eles tiveram que escrever isso daqui porque eles perceberam que muitos avaliadores fazem esse tipo de coisa na correção. Se você pegar um texto gigante, cheio de palavras, com uma letrinha pequena, que a pessoa realmente tinha o que escrever, a tendência é daquele avaliador falar e pensar que você sabe escrever bem. E aí você vai ganhar mais nota por isso. Então, se você faz uma redação com letra grande, poucas palavras, poucas letras, tudo espaçado, toma cuidado, porque você pode ser mal avaliado, né, por causa disso daqui. Tá bom? Eles podem considerar que você não sabe escrever boas frases por causa disso e tudo mais. Então essa é a dica final. Espero que você tenha gostado desse vídeo e nos vemos na próxima semana. Até lá. Não esqueça de deixar um comentário.